Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui novamente com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, dando continuidade ao capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, nós estamos no item 29, Instrução dos Espíritos e Espírito de São Luís. Começaremos com a nossa prece. Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre Jesus, espiritual e amiga, nosso irmão Abdu, nosso dirigente espiritual. Agradecemos ao Mestre humildemente a oportunidade de podermos estar aqui hoje refletindo sobre os ensinamentos do Evangelho. E te rogamos a presença de nossos guias e protetores espirituais, para que possamos ser intuídos e que esses ensinamentos nos toquem o coração, para que assim possamos colocar em prática em nossas vidas. Que assim seja. A gente está ainda na questão na reflexão sobre as escolhas que fazemos, né, diante dos desafios da vida, não é? Então, na questão 29, tem uma pergunta que diz assim: aquele que está desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la, será culpado indo procurar a morte num campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Então, a pergunta é essa, não é? Aquela pessoa que está desgostosa, que a vida está se apresentando de uma forma que a pessoa não está feliz, não está satisfeita com o caminho em que a vida está seguindo. E ela pode escolher ir para a guerra, sabendo que corre o risco de morrer, não é? E com a intenção de que essa morte se torne útil. E aí São Luís dá essa resposta. Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida e, por conseguinte, ao suicídio de intenção, embora não haja de fato. O pensamento de que a sua morte servirá para alguma coisa é ilusório, simples pretexto para disfarçar a ação criminosa e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir a pátria, procuraria antes viver para dedicar-se à sua defesa e não morrer, porque uma vez morto já não serve para nada. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo e oferecer o sacrifício da vida antecipadamente e sem pesar, se isso for necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se para tanto ao perigo, mesmo a serviço, anula o mérito da ação. Então, São Luís, ele é bem claro quando ele diz: quer o homem se mate ou se faça matar. O objetivo é sempre abreviar a vida e, por conseguinte, a intenção do suicídio, né? O que é intenção? O que significa a palavra intenção? Intenção é aquilo que a pessoa espera que aconteça, é a sua vontade. Então, a pergunta: a pessoa que está desgostosa com a vida, então, qual é a intenção dela? Ela vai para a guerra ou ela vai servir porque porque é uma ação altruísta, abnegada, ou porque ela está querendo servir aos seus próprios desejos, né? A sua própria vontade. Então, se ela quer ir para a guerra porque ela não está satisfeita com as vicissitudes da vida, ela está querendo se matar. E aí, São Luís é claro, há suicídio de intenção. Então, o desejo, aquela ação que a move, aquela ação que move o seu ato, que move o seu pensamento, é egoístico. É uma satisfação pessoal. Eu não aguento mais viver e quero morrer. Só que eu não posso me matar porque eu sei que suicídio não dá, né? Por mais vontade que eu tenha de morrer, o suicídio vai além. Mas aí eu vou me colocar, aqui na passagem do Evangelho, ele fala da guerra. Mas hoje em dia a gente vê ações, dirigir em alta velocidade. Nós estamos agora no momento da pandemia em que todo cuidado com a convivência é necessário, e aí a gente vê aglomerações, a gente vê festas, a gente vê situações em que as pessoas estão se colocando em risco, sem estar realmente consciente do propósito, não é? Quer dizer, não entendeu ainda
qual é a intenção da vida. Porque a morte, ela é uma consequência, não é? Todo mundo vai morrer. O desencarne faz parte do processo da lei de progresso. É preciso que a gente parta, se prepare para uma nova existência. Agora, como é que isso vai acontecer? Como é que a gente vai se libertar dessa existência e passar para uma outra? Aí é que é o verdadeiro significado, não é? A vida não nos pertence, a vida pertence a Deus. Então, estar encarnado é um presente divino, é uma oportunidade única. Mesmo nós compreendemos, nós sabemos que nós somos imortais, que nós somos reencarnantes, mas cada existência é uma existência. Aquela existência, aquele compromisso que eu tenho nessa encarnação, é dessa encarnação. É um compromisso que eu adquiri comigo mesmo nessa existência. E aí eu me canso, eu desisto, porque as adversidades acontecem. Nós estamos num plano de prova e expiação. A adversidade é diária. Como é que nós vamos nos colocar diante das adversidades? Mas se a gente desiste, a nossa intenção é o suicídio. Né? Nós estamos desistindo desta oportunidade. Então, a reflexão que a doutrina espírita nos traz é que nós, enquanto espíritos imortais, estamos a cada existência sendo provados naquilo que nós já aprendemos e expiando as nossas faltas. Estamos num plano de prova e expiação, onde as dificuldades ainda são uma constante. E que a morte, além de tudo isso, a morte é uma passagem. Não existe morte como fim. Morreu, acabou-se. Não acabou-se. Tem uma outra coisa além, tem mais vida depois que a gente passa deste véu, não é? Deste plano encarnado, desse plano material. E como é que nós vamos nos encontrar lá? Aquela pessoa que desistiu da vida porque não aguentou as adversidades. Aí chega no mundo espiritual, compreende que a morte não existe e se dá conta de que as adversidades eram necessárias para seu aprimoramento. E tem mais. O prejuízo que ela vai trazer para ela, porque quando ela sai dessa existência e aqueles que dependem dela se desvirtuarem por conta dessa escolha, esse ser que escolheu esse caminho é responsável por essa consequência também. Então, a doutrina espírita, ela vem nos trazer esse esclarecimento. A morte não acaba com a vida, que é o desencarne, é uma passagem, não é? E que nós não temos essa possibilidade, não é? A vida não é fácil para muitos, realmente é difícil, são muitos desafios, é muita coisa para superar, parece que o sofrimento não vai acabar, mas tudo isso é uma oportunidade de transformação. E à medida que a gente compreende, à medida que a gente esclarece acerca dessas coisas, a vida ficando mais fácil. Não que os problemas vão desaparecer, mas a resignação, a resiliência, a gente vai aprendendo, vai se transformando interiormente e vai enfrentando as dificuldades com mais coragem, com mais perseverança, e vai percebendo, através dos nossos irmãos encarnados, através dos espíritos que nos amparam, que nós temos muita ajuda. Deus não desampara nenhum de seus filhos, nunca. E nós sempre teremos ajuda, não é? Tem uma passagem no Evangelho que diz: pedi e obterás. Então, quando chegar esse momento em que a vida estiver difícil, que nós estivermos desgostosos, que possamos parar, pensar em Deus, nos colocar nas mãos dele através da prece e pedirmos um amparo, a ajuda, a iluminação, para que nosso coração seja acalmado e que a gente possa ter a coragem e a perseverança de seguir em diante. Porque se a gente realmente estiver para servir à pátria, como é a leitura, ou ao próximo, nós precisamos estar aqui, não é? Que nós fomos colocados aqui, porque é aqui que nós precisamos estar. Então, que a gente possa ser abnegado, não é? A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, não é?
Então, sabendo que a vida continua, sabendo que para tudo tem propósito, porque Deus está no comando de todas as coisas, que podemos desenvolver essa abnegação, que é desapego completo de suas próprias vontades em função de uma outra pessoa, de uma causa ou ideologia, não é? Então, enquanto eu estiver presa aos meus desgostos, às minhas vontades, a vida vai parecer bem mais difícil. Mas na hora que eu compreender que todos nós aqui, todos nós no planeta, temos o nosso papel, e que nós estamos aqui, nós fomos colocados aqui para trabalhar pelo progresso, pelo nosso progresso e pelo progresso do planeta, nós vamos encontrar o amparo e a força que precisamos para seguir em frente, não é? E aí, São Luís completa, né? A intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se para tanto ao perigo, mesmo a serviço, anula o mérito da ação. Então, qualquer coisa que a gente faça com uma segunda intenção, e essa segunda intenção, se é segunda, não é? É o nosso egoísmo, é a nossa vontade, é aquilo que nós desejamos, esse ato, ele tem a aparência do bem, mas na verdade é um movimento egóico para a satisfação da nossa vontade, que a gente possa ficar atento a essas situações, não é? E ainda continuando na pergunta 30, São Luís coloca, Kardec faz outra pergunta. Um homem se expôs a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado como suicídio? Vê a diferença. Na primeira questão, a pessoa está desgostosa da vida e está querendo dar o fim a ela. Agora não. Agora ele se expõe ao perigo iminente. Iminente é aquilo que pode acontecer, que está para acontecer, para salvar a vida de um semelhante, sabendo que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado como suicídio. Por exemplo, o salva-vidas. Ele está vendo a pessoa ali, vai morrer afogada, que pode, né, iminente, e aí ele vai lá e ele vai fazer o que ele puder para salvar. E se ele morrer? Faz parte de uma escolha que ele fez. Ele não está procurando a morte, ele está procurando a vida, é o trabalho dele, é aquilo que ele escolheu. E a intenção dele ali é salvar aquela pessoa e se salvar também. Hora nenhuma ele vai mergulhar, ou ele vai entrar no rio, ou ele vai entrar no mar com a intenção de morrer. A intenção dele é se salvar aquela pessoa e salvar-se, não é? E aí o que São Luís nos responde? Não havendo a intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem diz que a providência não reservará um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Pode ela, muitas vezes, querer levar a prova da resignação até o último limite. Então, uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Não é? Então, aquela pessoa que ela é devotada, ou seja, ela se coloca a serviço do outro e é abnegada, não é? A sua vontade é colocada em segundo plano em prol do bem maior, ela tem um amparo, não é? Então, ela tem o trabalho dela, e aí são quantos trabalhos, quantos trabalhadores, quantas missões, quantas escolhas se faz na vida em que você é colocado numa situação dessa. Mas ninguém que está nessa condição vai com a intenção de morrer, não. A pessoa vai com a intenção de servir, de ajudar, de trabalhar pelo bem. E se a consequência for o desencarne, foi uma consequência, mas não um propósito. O propósito é servir. Então, nesse caso, que é totalmente diferente do primeiro, não é suicídio, mas é devotamento e abnegação. Esse irmão, ele está trabalhando, ele está se trabalhando, né, nessas virtudes e em tantas outras, né? Como a resignação, ele vai até o último limite que ele possa ir para ajudar o outro, e se for da vontade de Deus, algo acontece no final e todo mundo se salva, digamos assim, né? Mas se não for, se for o momento dele, ele vai desencarnar. Mesmo que ele saiba como bombeiro, como salva-vidas, como os médicos que estão, os enfermeiros, os trabalhadores da saúde e tantos outros que estão aí à frente
nesse momento. E tantas outras profissões, quantas profissões, alguns esportes, quanta coisa a pessoa faz, mas ela não faz com a intenção de morrer. Ela faz com a intenção de fazer bem feito aquilo que ela faz. Mas se a consequência for a morte, é uma consequência, não é uma predestinação no sentido de você buscar a morte. Então, nesse caso, não é suicídio. O suicídio é você buscar a morte, é você ir de encontro, premeditando, esperando que a consequência dali seja a morte, tá? E aí, São Luís ainda finaliza, Kardec finaliza com uma outra pergunta: os que aceitam com resignação os seus sofrimentos por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para os outros? Olha, que pergunta interessante, né? Os que aceitam com resignação. Então, aceitar o sofrimento com resignação. O que é resignar-se? É aceitar de forma plena. Não é aquele aceitar ressentido, aquele aceitar reclamando. Não tem outro jeito, eu aceito. Não. A resignação nos coloca na condição de aceitação plena. Ainda não entendi porque eu estou passando por isso, mas eu sei que é necessário que eu passe. E aí eu vou passar. Pronto. E vou passar bem. Não é? Então eu vou entender esse sofrimento como uma oportunidade. Porque eu estou submetido à vontade de Deus. Então, se eu sei, eu acredito que o planeta, que o universo tem um comando divino, e esse comando divino é um comando de amor, que tudo o que acontece diante de Deus é para o melhoramento nosso, para o melhoramento da nossa existência, só que está complicado seguir adiante, mas é para a minha transformação, é para o meu crescimento. Então eu vou me submeter a essa vontade, eu vou me submeter a essa prova, não é? Por quê? Porque eu tenho vistas à felicidade futura. O que é essa vista à felicidade futura? A gente já sabe, a gente já compreende dentro da proposta do estudo da doutrina espírita que a nossa vivência futura, ela depende das nossas escolhas de hoje. Muitas vezes a gente fica preso ao que passou, ao que aconteceu, e aí a gente fica ressentido, magoado, revoltado, e esperando que o amanhã seja diferente, mas a gente está lá preso ao passado. Então, o hoje, que é esse momento que a gente está vivendo agora, ele é que é o espelho do amanhã. Essa vista futura, essa percepção da felicidade futura é fazer o melhor hoje. O quanto melhor for a minha existência hoje, melhor será a minha existência futura, melhor será o meu futuro, que pode ser na próxima encarnação ou nessa mesmo. Tem um ditado que diz assim: depois de uma tempestade vem a bonança, não é? Então, depois de muito sofrimento, de muita angústia, de muita dor, vem ações. Se a gente passar por esse sofrimento, submetido à vontade de Deus, ou seja, com resignação, a gente vai sair mais fortalecido, mais corajoso, mais forte, mais preparado para o que vem. Então, à medida que a gente se fortalece, essas vicissitudes, elas não vêm tão pesadas. A gente vai lembrar: puxa vida, eu já passei por alguma coisa parecida, ou eu já passei por tanta dor. Vou passar, que eu sei que vai passar, porque as outras eu já passei. Então, não passei? Não já sei que passei? E passei, estou aqui hoje mais forte, mais corajoso, mais perseverante, então eu vou passar. Então, isso vai fortalecer o espírito, esse espírito imortal, que vai ser fortalecido a cada prova, a cada momento em que ele consegue passar da melhor forma e vai colher os frutos, não é? Então, o que é que São Luís fala sobre isso? Esses sofrimentos podem ser proveitosos para os outros, material e moralmente. Material, se pelo trabalho, as privações e sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão, com sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desespero e de suas funestas consequências para o futuro, não é? Então, veja só, aquela pessoa
que já está nessa condição, não é? De aceitar com resignação os sofrimentos, não é? Ela não só está se ajudando, ela está se ajudando e está ajudando o outro, não é? Se é uma necessidade material, não é? Aquela provisão, aquilo que ela poderia usar para ela, ela divide com os outros. Então ela vai se alimentar um pouquinho menos, não é? Vai ter um pouquinho mais rarefeita a sua alimentação, mas vai poder ajudar outras pessoas que não têm nem esse pouco, não é? E moralmente, pelo exemplo, vai mostrar que é possível, dentro desse plano de prova de expiação, onde o sofrimento é uma constante, aceitar o sofrimento com alegria, digamos assim, porque entende que essa proposta de sofrimento é uma percepção nossa, não é? Nós é que ainda entendemos muitas ações como sofrimento, mas na maioria dos casos é consequência de escolhas, ou nessa encarnação ou em outra, e é o momento que nós estamos provando a nossa fé, nós estamos provando a nossa competência em agir diante da vontade de Deus e também expiando nossas faltas. É um momento que nós estamos ali nos conciliando com algum irmão que por algum momento nós tropeçamos pelo meio do caminho. Então, todas essas oportunidades, e aí nós encerramos esse capítulo, Bem-aventurados aflitos, e a gente tem lá no comecinho a passagem do Evangelho, que diz, né? Bem-aventurados aflitos, porque deles é o reino dos céus, não é? Então, essas pessoas que compreendem a aflição como uma oportunidade de se aproximar de Deus, não é? De ter essa presença divina mais constante nas suas vidas, vai estar nesse reino, porque vai estar, assim, se abstendo de tanta coisa que está nos alimentando e nos trazendo muito desespero e que são passageiros, ações que a gente ouve na mídia, no rádio, na nossa vivência que a gente olha e a gente se desespera, ou não é? Então, aqueles que compreenderam, aqueles que já estão compreendendo, não vão se desesperar. Vão entender que é um momento de transição, que é um momento de sofrimento, é um momento de despertamento, mas que vai passar. E que aquilo que a gente aprendeu nesse momento é uma aquisição do Espírito. E aquele Espírito que conseguiu passar por esse momento com muita força, com muita coragem e com muita perseverança, vai estar mais preparado, vai estar mais atento, não é? E vai estar mais sintonizado com aquilo, com as intuições, com as intuições, com todo esse amparo que vem do alto, não é? E aqueles que ainda estão reclamando, que ainda estão insatisfeitos, que ainda não compreenderam a proposta divina de transformação, não vão prorrogar o sofrimento, não é? Porque o sofrimento é uma necessidade nossa. Nós é que precisamos para que nós nos aprimoremos, não é? E se a gente não conseguir compreender isso, se nós não nos colocarmos numa condição de resignação diante das dificuldades, as dificuldades não vão passar. Quanto mais a gente reclamar, quanto mais a gente se desesperar, mais difícil a vida vai ficando. Então, nos fortalecer na fé, nessa fé raciocinada, nessa fé que nos leva à compreensão dos desígnios divinos, de um Deus de amor, de bondade e de justiça. E que tudo que é feito para o nosso melhoramento é oportunidade de transformação para o bem. Estamos aí às portas, não é? Do plano de regeneração e está chegada a hora, não é? Desse despertamento moral, que possamos refletir profundamente sobre os ensinamentos do Mestre e assim termos essa caminhada mais leve, mais suave, na companhia do nosso Mestre Jesus e todos os irmãos que nos amparam e trabalham pelo progresso do nosso planeta. Agradecemos aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais e os convidamos para estarem conosco aos sábados, na palestra pública, às 16 horas, nas sextas-feiras, nos ouvindo através da Rádio Triunfo FM e na próxima segunda-feira, com o estudo do Livro dos Espíritos. Agradecemos a participação de todos e terminaremos com a nossa prece.
Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre Jesus, graças te damos, Pai amado, por estarmos aqui nesse momento, encarnados, tendo a oportunidade de conhecer a doutrina espírita e de sermos despertados para essas verdades eternas. E te rogamos, ó Mestre, que nos envolva com esses fluidos de paz, de harmonia e de muito amor, para que possamos assim, tocados pelo teu amor, nos esforçarmos a cada dia na compreensão dos ensinamentos, para que eles possam fazer sentido em nossas vidas e assim possamos colocar em prática, vivenciando e aceitando aquilo que precisamos para a nossa transformação para o bem. Que a tua paz, que a tua harmonia esteja conosco hoje e sempre.